Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que nessa temporada estamos estudando as parábolas de Jesus, histórias que transformam. E eu queria desafiar você a continuar firme aí. Esse é o nosso quarto episódio, está sendo muito legal poder parar a cada semana, estudar, refletir, aprofundar, escavar um pouquinho mais e voltar um pouquinho no tempo e nos colocarmos como auditório de Jesus ali, parando para ouvir um pouco sobre o que ele queria ensinar, os princípios do reino que ele queria ensinar. Lembra como começava sempre as parábolas? O reino dos céus é semelhante. Ele vinha e contava uma história, expandia, explicava verdades profundas, princípios eternos com histórias tão simples que chegam até nós hoje. Espero que você esteja também aproveitando, curtindo, fazendo o máximo para continuar aprendendo a respeito de Jesus, do seu amor, desse tesouro incrível que é conhecer a Jesus através da sua palavra, tá bom? É muito bom poder estar com você aqui. A gente tem se proposto a fazer desse podcast uma ferramenta, um recurso a mais para te motivar, te incentivar a estudar a Bíblia, a aprofundar a sua jornada com Deus, sua caminhada com Deus, sua experiência diária com Deus através do estudo da sua palavra. Eu tenho o prazer hoje de apresentar aqui, gente, eles representam muito bem essa geração missionária, nossos líderes, nossos pastores aí que estão sempre conosco. E eu queria desde já até agradecer o carinho dos jovens por a gente ter passado por aí, os pastores também. Tem sido muito legal ter o feedback de vocês com respeito ao contexto, ao podcast no contexto. E a gente tem o prazer de receber aqueles aqui que, na verdade, fazem o podcast acontecer. São eles que, de fato, fazem ele acontecer. Sem eles, nada acontece mesmo. Eles representam muito bem aqueles que estão aí, as igrejas atuando, liderando, sendo enviados. Por falar em missão, por falar em ser enviado, ela esteve aí até o ano passado, se eu não me engano, em Guiné-Bissau, estava aqui estabilizada, trabalhando, estudando, fazendo jornalismo, largou tudo, foi para lá, para Guiné-Bissau, dedicou um ano de da sua vida lá, servindo a Deus com seus dons. Ela é da Igreja da Penha, ela é noiva do Prince, olha, tá aqui, gente. Ela é a Thalita. Tudo bem, Thalita? Bem-vinda ao podcast, é um prazer muito grande, uma honra poder te receber aqui como uma representação dos nossos jovens missionários. Bem-vinda, tá? Muito obrigada, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder falar e compartilhar um pouco sobre a Bíblia e sobre a lição. E eu gostaria de apresentar também quem está conosco hoje, meu noivo. Aí, Gustavo Prince, que é da Igreja de Cidade Tiradentes. Ele que é jovem, estava na Ásia também como missionário, no Camboja. No Camboja. Bem perto aqui, né? Aqui do lado. Estava lá servindo como missionário transcultural e voltou esse ano. Que legal. Muito obrigado. E tá com o negócio no dedo aí, né? O negócio tá ficando sério aí. Pois é, agora. Não brinca, não. Não é mais eu vi fácil, no Maranata, o pessoal se contando no Maranata em Brasília, gente. Eu vi eles lá, caramba, o negócio aqui, a missão tá fervendo aqui, viu? Um abraço pra vocês dois, tá? Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Muito obrigado. E nós estamos aqui também com o pastor João Paulo, que é pastor do Belém e do Brás. Não pode esquecer, não pode esquecer dos dois distritos. São duas igrejas queridas que a gente ama, não pode esquecer os nomes. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Fiquei com a incumbência de apresentar o nosso pastor Fabrício Leão, departamental de jovens da Seção Paulista Leste, meu amigo do coração, desde que chegou em São Paulo. Pastor, muito obrigado pelo convite. Essa lição é uma lição que eu considero a base para entender a Bíblia inteira. Sensacional. Quando entendemos a origem do bem e do mal, isso vai servir de pano de fundo para todos os 1189 capítulos da Bíblia. Verdade. Então esse é um tema que vale a gente estudar com profundidade, com calma e refletir bastante. Sensacional. Já o negócio começou pesado aqui, gente. Olha, eu acho que um dos atributos que eu tenho aqui, ou dos maiores partes do currículo aqui na PL, é ter você como amigo, viu? Obrigado. Você é um grande conselheiro. Eu digo mesmo. Coração, viu? Eu digo mesmo. Um abraço na Cris aí, tava a Nicole e o Nicolas. O Nicolas, não sei onde ele tá, gente. Um abraço, Nicolas. É demais. A gente espera aqui, quem sabe, no outro podcast aí, ver se você topa tá com a gente aqui, tá? Privilégio. Mas é isso aí, Privilégio. viu? Mas olha, muito bom. Nicole, Deus abençoe, tá? Família especial. Obrigado, Nosso, pastor. Tá bom? Privilégio. É nosso. Vamos lá. Bom, gente, eu queria, antes de a gente começar, de pedir a Thalita para orar, queria desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, tá bom? Procura lá, segue a gente, acompanha os podcasts semanais, os cortes da semana, os bastidores. Nossos projetos do Ministério Jovem tem muita coisa para rolar, hein? Debaixo dessa ponte aí, viu, gente? Tem coisa linda pela frente. Estamos aí terminando a missão Caleb. Foi lindo demais ver esse movimento. Parabéns a você que se envolveu.
Estamos aí prestes a nos reunirmos em uma grande celebração para celebrar a missão, o chamado de Deus em nossa vida. E é muito bom poder fazer parte com você desse grande movimento missionário. Além do nosso perfil no Instagram, também vai lá no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha ali semanalmente, no início da semana, sempre no sábado à tarde. A gente libera esse conteúdo em áudio, em vídeo, para você poder acompanhar e também aí, continuar aprendendo, como a gente também aqui da Palavra de Deus. Thalita, ora com a gente. Ora, oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nesse momento, nós pedimos por cada pessoa que vai ouvir esse podcast, ó Deus, Amém. que o Senhor encontre o coração dessas pessoas, que se em algum momento elas tiveram ou têm alguma dúvida, que o Senhor sane essas dúvidas, ó Deus. Nós pedimos também que nós sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, que tudo que nós formos falar aqui venha de encontro com o Teu propósito para as nossas vidas, ó Deus. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde no Teu santo e sagrado nome. Amém. Amém, amém. Obrigado, Thalita. Tema da semana, gente, o episódio dessa semana, Apanhados no Fogo Cruzado. Esse é o tema da semana. O texto base está em Mateus capítulo 13. Vou ler aqui a partir do verso 24. Outra parábola incrível que o pastor João já mencionou aqui. Uma parábola que amplia assim, nossos horizontes para uma visão bem ampla do conflito do bem e o mal. E nos dá uma visão mais clara sobre, primeiro, quem é o vencedor, né? E segundo, qual é a origem de todo o sofrimento que existe no mundo e tal. E de que lado a gente quer estar dessas duas classes bem distintivas, né? Apresentadas aqui nessa parábola. Mateus 13, a partir do verso 24, nos conta aqui a parábola do trigo e do joio, ou do joio e trigo. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Aí então Jesus respondeu: o inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no. E depois guardem o trigo no celeiro. Depois tem outras parábolas aqui, tem uma explicação um pouquinho mais na frente. Depois ele também tem uma explicação bem fácil, a gente vai discutir um pouco aqui, ela também aqui, no nosso bate-papo. Mas essa é a parábola que Cristo contou, a parábola do joio e do trigo, que tem muitas lições para serem extraídas e compartilhadas com a gente aqui. E espero que você aproveite ao máximo também nosso estudo aqui da Bíblia, tá bom? Tirinha na semana aqui na tela, eu queria convidar vocês aqui para dar contar aqui qual é o feedback aí, qual é a impressão que vocês tiveram, o que vocês conseguiram extrair, que spoiler tiraram da lição. Jesus contou essa parábola, né, para nos apresentar como é o reino de Deus, que segundo ele já começou, não é? São dois grupos que se formam aqui, eles são separados na volta de Jesus, né? Mas apanhados no fogo cruzado. Eu queria ouvir de vocês aqui, primeiras damas, vai Thalita, você, então vai lá. Qual é a tua impressão? O que você tirou já de cara aí da tirinha da semana? Qual é a lição que você conseguiu extrair? Eu não lembro exatamente o verso que é, mas eu vou parafrasear. Essa tirinha, quando eu olhei para ela, eu lembrei muito quando o Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, tem muitas pessoas que estão dispostas a entrar na igreja e se batizar e participar ali, enfim, viver a rotina dentro da igreja. Mas existem poucas pessoas que têm realmente o desejo, a vontade e a disposição de imitar a Cristo. De realmente ter o caráter de Cristo. Primeiro de estudar, entender o caráter de Cristo. E depois imitar Cristo. Então foi a primeira impressão que eu tive. Olha, a mente dela se voltou para um texto bíblico. E vocês? E aí, Prince? Você já falou quase tudo, hein? O que me veio na mente é que muitas pessoas querem mostrar que são cristãos, querem mostrar que são batizados, mas poucas pessoas querem viver isso e muitas vezes sofrer por ter o caráter parecido com Cristo, assim como Cristo sofreu. Então, quero ser cristão, mas eu não quero a parte
do sofrimento. A cruz, esse negócio, tá, mas Só boa, vida boa. Bom, depois eu falo minha impressão. E você, pastor João? Capítulo 7 de Mateus, ele fala de 2 caminhos, porta estreita, né? Caminho largo, caminho estreito. E ao longo da Bíblia, joio e trigo, Esaú e Jacó, Caim e Abel, casa estabelecida na areia, outra na rocha. A Bíblia mostra que tem 2 caminhos. Mas, especificamente aqui, a gente está tratando de 2 grupos de cristãos. Então, o capítulo 7 de Mateus, justamente Jesus está dizendo, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo, não está levando em consideração outros grupos que não acreditam. Ele está dizendo, dos grupos que me chamam de Senhor, existem 2. Os que fazem a vontade do Pai e os que não fazem a vontade do Pai. Ali está um alerta de Jesus. Então essa tirinha me mostra isso. 2 caminhos, 2 grupos cristãos, mas um que vive, um que dá fruto, um que permanece nele e o outro que aparentemente está com ele, mas na verdade não tem o fruto do Espírito. Então é um aspecto de reflexão. Só para fechar esse comentário, Davi no Salmo 139, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós sempre temos que dizer, Deus, me ajuda a ser trigo e não ser joio, me ajuda a viver. E isso é uma decisão diária nossa. Top, muito bom. Minha impressão é que, sim, os grupos aparentemente, percebendo, a roupa não muda muito e tal, etc, não tem boné, tá de boa. Aparentemente estão indo para o mesmo lugar, né, a mesma igreja, o mesmo ambiente, só que a gente percebe nitidamente de que um grupo que professa é um grupo bem maior. Não é? Sim. E o grupo que vive ou que tem o caráter de Cristo é um grupo bem menor. Mas ambos estão literalmente no mesmo ambiente, no mesmo lugar, aparentemente da mesma forma e tal, mas a gente percebe que estão em grupos bem distintos, né? E embora, não sei se perceberam, né? Achei legal a tirinha, porque o joio e o trigo, né, até certo ponto, são quase que impossíveis de se separar, né? São parecidos, semelhantes. Achei bem legal. Lá no finalzinho da lição, ele até fala que no final, né, quando a porta da graça estiver fechando e Jesus estiver aparecendo, e os anjos estiver vindo para buscar, não vai ter como, porque o trigo mesmo, o que dá fruto, ele vai pender. E o joio continua espigado, aparentando, né, ser uma coisa legal, cheio, mas ele não tem fruto. Né, ele é vazio. E ele será tirado, diz a Bíblia, que será tirado, né, arrancado e ser lançado no fogo. Não serve para outra coisa a não ser para ser queimado. O outro não, o outro só ele morre da vida. O outro ia até morrer da vida, de tão útil que é. Então eu achei muito legal esse fato de que os grupos não parecem, a princípio, né, aparentemente diferentes, né, mas um é maior do que o outro. E uma coisa importante, né, eles estão muito próximos um do outro, né, vão se desenvolver ao longo da vida juntos, mas eles fazem parte de grupos bem distintos. Pastor Fabrício, é legal esse raciocínio da introdução da lição, onde a gente percebe ao longo da Bíblia inteira que o povo de Deus sempre foi a minoria. Sempre foi o remanescente, né? A Bíblia até chama de remanescente. Né? Então é justamente para fazer parte do povo de Deus tem que haver entrega, tem que haver decisões, Sim. Tem que fazer escolhas. É um processo diário. E para a gente sair não correr o risco de ficar nessa fila da profissão da fé, de fé, e ir para outro. E é o que você falou, um ponto importante, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, mas só Deus conhece, né? Sonda-me, ó Deus. Porque só Deus conhece o coração mesmo. Né? Se vier algum caminho mal, mas no final das contas, Ele é que sabe. A gente consegue saber, pela Bíblia, genericamente, existem 2 grupos. Então você tem que escolher em que grupo você quer fazer parte. Aqui na parte do domingo, eu queria pedir aqui, na parte do contexto, eu queria pedir a Thalita que nos ajudasse, porque existe uma batalha bem maior acontecendo aí, né? Sim. A televisão menciona aqui, algum negócio acontecendo na Segunda Guerra Mundial, um destaque bem interessante. Mas eu queria ouvir da Thalita aqui, que batalha é essa, bem maior, descrita, que a gente pode já extrair e aprender a partir da parábola dessa semana. Eu achei interessante que a lição ela começa contando a história de Gunnar, acho que é esse o nome. Sim. E ali eles estavam junto com a família, alguns amigos fazendo um culto, e eles estavam na Noruega, ali no período da Segunda Guerra Mundial, e eles começam a ouvir barulho de tiro se aproximando, eles acham melhor se esconder em um porão ali.
E o casaco de Gunnar, ele fica para trás e eles vão lá pro porão. Quando os barulhos de tiro passam, né, e eles já sentem um ambiente mais tranquilo, que eles retornam, eles veem que o casaco de Gunnar, ele estava cheio de balas. Furado. Furado no caso. Furado, sim, sim. Aqui no caso, eles estavam no meio de um conflito. E é exatamente o que a parábola do joio e do trigo vem contando pra gente. Nós estamos no meio de um conflito. E a gente sabe bem quais são os dois lados, né? Sim. Então, a gente sabe que o Filho do Homem, que é quem planta ali o trigo, é Jesus, é Deus que vem plantando as boas sementes. E também que quem faz a plantação ali, o inimigo que planta o joio, é o Satanás, é o diabo. Então, ele vem justamente para acabar com tudo. Eu achei interessante aqui, quando a lição ela fala: Deus nos oferece um lugar em seu reino e a oportunidade de pertencer a ele. Quando a gente observa e lê histórias sobre a guerra, o que acontece? Quando um soldado, por exemplo, ou alguém encontra uma pessoa, ela vai levar essa pessoa como escrava. Normalmente eles viram escravos de guerra ou coisa assim. Até na Bíblia nós temos exemplos disso. E o que acontece quando Deus nos encontra é que ele vem e ele nos oferece um lugar em seu reino. Então, ele não vai obrigar a gente, falar assim, olha... Conquistei você, agora você tá agora aqui você é meu escravo. Não, ele dá a oportunidade. Ele fala, olha, se você quiser aceitar essa oportunidade, você pode vir. Você pode pertencer ao meu reino, você pode estar junto comigo ou não. Agora, quando a gente olha o contrário, o inimigo, por exemplo... ele faz justamente o oposto. E aí ele vem escravizando as pessoas, então ele prende as pessoas, ele leva consigo as pessoas e começa a colocar, enfim, coisas e mais coisas, e as pessoas ficam presas a isso. E aí só Jesus vem nessa guerra aí como um libertador. Boa! E aí, alguém mais queria destacar alguma coisa sobre a Batalha Maior? Conseguiram ver algo diferente que queria acrescentar? Eu acho interessante que se ele tivesse ali o Gunnar da história, se ele tivesse voltado e não tivesse nenhuma bala, provavelmente ele não ia perceber o quão perto ele estava da morte, o quão perto ele estava do perigo. E muitas vezes a gente está muito perto do perigo e da morte, a gente não tem consciência disso. Talvez não, né? Quando a gente for pro céu, a gente vai ter noção de todos os momentos ali que a gente estava bem próximo de morrer. Pastor, só um comentário adicional. Muitas pessoas vivem a vida nessa terra achando que sorte, azar, coincidência. É questão só de destino, né? Destino, era assim mesmo. Mas essa lição... não tivesse escolha nenhuma, né? Exato, essa lição deixou claro que existem dois caminhos, existe uma batalha. E nós estamos inseridos nessa batalha e a gente escolhe de que lado vai estar. Isso não significa que ao lado de Deus não possamos nos ferir, Sim. não possamos passar por situações difíceis, mas a diferença é que a gente vai viver essa batalha tendo o general, né, Jesus do nosso lado. E um ponto importante também da parábola em si também é que há uma promessa de que o joio vai ter um momento, né, dessa saga, né, épica que parece que não acaba nunca, vai ter um momento que o joio vai ser tirado. O mal vai ser retirado, né, e terá um fim. O trigo será colhido e guardado. Olha que coisa linda. E Deus vai fazer isso de forma muito justa e segura, né? E essa angústia que nós todos sentimos, né? Quando a gente passa por alguma coisa, né? Alguma injustiça, seja a gente ou qualquer outra pessoa perto da gente, ou até mesmo distante, fica indignado, né? E a gente tem essa ideia meio que imediatista de resolver logo, tira logo. Porque não corta logo esse negócio, né? Sim. Por que Deus não fez resolver logo no céu? Por que deixou crescer? E a gente vai perceber ao longo do tempo, lá no finalzinho da lição, a gente vai perceber que por que Deus permitiu que o mal avançasse. Por que ele tem interesse que a gente sirva a ele, não por medo, né, mas por amor, por segurança de que ele é confiável. A gente vale a pena de confiar e depositar nossa vida nele. Eu acho que essa parte aqui da batalha maior, acho que a lição que fica para mim é que precisamos ter consciência. Temos que ter consciência que estamos no meio da batalha. E ela vai muito mais além do que meu colega do trabalho, ou meu chefe que eu não gosto, do que uma pessoa que eu não me relaciono bem na família. Vai muito mais além disso. Mas a gente percebe que é um conflito realmente espiritual e que envolve, impacta diretamente na nossa vida. Pastor, só um detalhe nisso. Isso que você falou é fundamental. Porque eu vejo muitas vezes os cristãos
dizendo, não consegui, ele está namorando, não tô, ele está trabalhando, não tô, minha vida, nada dá certo. E as pessoas não se colocam dentro do contexto do bem e do mal. Por que isso faz diferença? Se eu não me coloco no contexto, a minha vida eu vou vivendo, esperando que alguma coisa aconteça do nada, de forma aleatória. Mas quando eu entendo que eu estou num contexto do bem e do mal, e eu estou buscando a Deus, eu sei que Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Eu confio que há um propósito. E mesmo as provações, elas têm um objetivo didático de me ensinar, de me transformar. Então, é diferente você viver e enfrentar a vida aleatoriamente, diferente de quando você tem Deus. As coisas mudam. Não só isso, mas a aprovação, ela produz perseverança, né? Então, todas as vezes que nós somos provados, a gente vai ficando mais forte, aumentando o nosso relacionamento com Deus. Mais maduro. E aí, mais maduro. Então, a aprovação é uma parte muito ruim que a gente passa, que a gente preferia passar. Quando você tem Deus, é assim. Quando você não tem, você fala, nada dá certo comigo, minha vida é assim mesmo, nada vai dar certo nunca. Você fica mal porque você não sabe as razões porque você está passando por aquilo. No plano, no grande conflito, não, peraí. Eu estou numa batalha. Por que eu estou passando por isso? Deus, me ajuda, me ilumina. Muda o jeito de viver. É completamente diferente. Fico feliz, né? Se o inimigo está tentando me atacar aqui, significa que eu estou do lado certo. Então... Não se dá tiro em soldado morto, né? Exato. É isso aí, pastor João. Uma antiga questão aqui, né? Nessa parábola, essa pergunta. Um tempo atrás eu fiquei quase umas 4 horas com um garoto perguntou quem criou o mal. Uma pergunta muito recorrente, né? Até no meio da filosofia e também no mundo cristão, né? Na teologia. Minha primeira tese que eu fiz, quando eu fiz, a primeira foi a segunda monografia que eu fiz no teológico foi sobre a origem do mal. E é curioso, né? Como Deus falou assim, né? Eu crio o bem e crio o mal, eu faço todas as coisas. Eu fiquei assim, como é que pode? Então Deus criou o mal também? Não fazia muito sentido, né? Quando eu li Isaías isso. Depois você vê com o contexto, né? De que Deus não é o criador do mal e tal. Mas essa é uma questão muito antiga. E ela aparece na parábola, é isso mesmo? E como é que podemos ter a resposta para essa... Jesus, é lógico que ele tentou deixar bem claro, né? Mas como é que a gente pode obter essa resposta sobre essa questão do mal com base nessa parábola? Bom, a parábola, o agricultor aqui na parábola é Deus, né? O campo é o mundo, o trigo são as pessoas que se deixam ser dirigidas por Deus, e o joio é aquelas que poderiam estar com Deus, mas se deixaram influenciar pelo inimigo, é ele que plantou o joio. Em primeiro lugar, vale observar que no Antigo Testamento, os autores inspirados por Deus, eles atribuíam para Deus, a gente chama isso na teologia de função atributiva, né? Eles atribuíam a Deus o resultado de tudo que acontecia. Tudo bem que Deus está na gestão geral de tudo, mas... Permitir não é causar, né? Permitir não é causar. E Deus permite algumas situações quando as pessoas realmente não querem a sua direção. Acho que esse entendimento dessa parábola aqui vai dar bastante luz para aquilo que eu disse, entendimento do bem e do mal. Em primeiro lugar, vou tentar colocar alguns conceitos para a gente entender bem isso. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus sempre existiu. A gente não consegue entender que uma coisa não teve começo, nós somos finitos. Sim. A gente consegue até que não vai ter fim, mas a Bíblia diz que Deus sempre existiu. Outro conceito, a Bíblia é formada por 3 seres, 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 têm o mesmo nível de hierarquia, mas eles têm funções diferentes. A Bíblia não explica por quê, mas eles têm funções diferentes. Ok. Deus, a impressão que a gente tem é que está no comando geral do universo. O Espírito Santo, algumas funções dele, é levar o ser humano a entender que ele é um pecador, que precisa de um salvador. Ele tem a função, por exemplo, de inspirar as pessoas, teve a função de inspirar os homens, cerca de 40 homens a escreverem a Bíblia. Então, existem mais funções, mas não é o tema dessa lição. E Jesus tem algumas funções. Uma delas, ele é o verbo, ele é o que falou para que as coisas pudessem acontecer. Primeiro, no Evangelho de João, por que Jesus é chamado verbo? Justamente por isso. Numa frase aqui, eu levanto a lição, eu, pronome, levanto, verbo, a, artigo, lição, substantivo. O que faz dar movimento à frase, eu levanto a lição? É o levantar, é o verbo. Então, a Trindade agiu juntos na criação. Eu estou montando um raciocínio para explicar a origem do mal, tá? A Trindade agiu juntos na criação. Mas quem falou, aquele Deus que diz, haja luz e houve luz, foi Cristo. Colossenses 1 diz que por meio dele todas as coisas foram criadas, sem ele nada foi feito, se fez. O Evangelho de João também diz isso. Ou seja, Jesus é o Criador. A gente percebe que no grande conflito, Jesus também é o porta-voz da Trindade.
é um embaixador. É ele que se relaciona mais diretamente com os seres criados. É a impressão que eu tenho. Ele é o que está ali sempre. Tanto que se você olhar na Bíblia toda, quem é o eu sou do Antigo Testamento? Quem conversou com Moisés? Quem que estava sempre ali? Era Jesus, que não tinha esse nome ainda. Ele sempre representava, era o porta-voz ali da divindade. Claro, a gente está tentando, a gente humaniza um pouco a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Tentar compreender. Os três estavam sempre juntos. Sim. Mas aquele que colocava, que falava era ele. O pai aparece, obviamente, na Bíblia, o Espírito Santo também aparece, mas no relacionamento, Jesus protagonismo estava mais na frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque no céu havia harmonia. Se você olhar Jó capítulo 38, ali fala que quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra, todos os seres no céu, no universo, rejubilavam, todos. Até Deus estar planejando a criação do planeta Terra, não havia origem do mal. Jó deixa claro isso. Por que isso surgiu? A gente entende que quando Deus foi criar o planeta Terra, por alguns textos que mostram do anjo, que nós chamamos de Lúcifer, anjo de luz, que se tornou o diabo ou Satanás, a gente percebe que ele era, conforme Ezequiel 28, um querubim cobridor, vivia na presença de Deus, era o principal anjo. E a gente percebe em alguns textos, como Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, que ele se incomodou com algo. Você já percebeu, pastor Fabrício, não sei se você que está nos vendo já percebeu isso na Bíblia, vocês estão aqui, que o problema de Satanás, de Lúcifer, era mais diretamente ligado a Jesus? É claro que é contra Deus, mas por que um pouco mais ligado a Jesus? Porque como Jesus conviveu muito tempo com os anjos, chegou um momento que nesse projeto de criar a Terra, a Trindade se reúne. E quando a Trindade se reúne, Lúcifer entende que deveria participar desse grupo. Por quê? Por que Jesus participaria e ele não? Porque por fora Jesus parecia como ele. Por que ele iria ou não? Quer ver um exemplo disso? Lembra quando Jesus em Nazaré, ele lê o texto, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os povos. Ele disse, hoje se cumpriu a Escritura. Ele está dizendo assim, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Por que ninguém aceitou? Ele não tinha erro, ele não tinha cometido pecado, ele tratava todo mundo bem. As pessoas não conseguiram perceber. A expectativa que eles tinham a respeito desse Messias que viria era bem diferente. Isso. Então, Lúcifer, por alguma razão, ele se acostumou tanto com Cristo que chegou a um ponto que ele falou assim, por que ele vai e eu não vou? Isso não justifica o raciocínio dele, só estou explicando, não justifica. E aí o que aconteceu? Quando ele não pôde, obviamente, participar da criação da Terra com a Trindade, ele, já que eu não posso participar, então eu vou fazer o meu reino. Eu vou subir nas mais altas nuvens, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele foi criado perfeito, como diz Ezequiel 28, mas ele, nesse raciocínio de querer ser Deus, ele acabou perdendo o rumo, perdendo a direção. E um detalhe aqui, para a gente fechar esse raciocínio, eu sei que isso aqui dá para falar horas, mas na Bíblia não tem dois caminhos. Então, Deus tem a sua lei, Deus tem os seus princípios, Deus tem os seus ensinamentos. Lúcifer não poderia oferecer o seguinte, eu quero ser Deus, as pessoas iam perguntar aos anjos, por que a gente vai seguir você? Você vai fazer a mesma coisa que Deus? Não, vou fazer diferente. E qual seria o diferente dele? Se Deus tem leis, se Deus tem amor, se Deus respeita o livre-arbítrio, se Deus tem uma direção para gerenciar o universo, qual seria o perfil dele? Sem lei. E aquela falsa visão de que liberdade envolve a ausência de lei. Então ele oferece isso. E aí o conflito é gerado no céu, a gente não sabe quanto tempo isso aconteceu até Lúcifer sair do céu e vir para a terra, mas ele gradativamente entrou num caminho sem volta, não existia o mal ainda, ninguém entendia o que seria ir no lado contrário do livre-arbítrio, e Deus não poderia nem eliminá-lo, nem tirá-lo. Por quê? Porque gerou uma interrogação no céu. Até porque quando a origem do mal se estabeleceu, 1/3 dos anjos ficaram do lado dele. Então, Deus tinha que mostrar na prática que o mal não presta, e para isso ele precisaria de tempo, e ele não gostaria e nunca quis que as pessoas o seguissem, os anjos, por medo, por receio. E um dos maiores presentes que a gente recebeu de Deus é o livre-arbítrio. Não existe amor sem livre-arbítrio. Né? Então, fechando o raciocínio, o mal se estabeleceu,
Deus tem que permitir que aconteça. Deus não criou o mal, foi uma decisão de Lúcifer. Ele decidiu para o lado contrário. E Deus, nesse grande conflito que está se encerrando e nós esperamos, Amém. Ele mostra para o universo que nós somos palco do universo, o universo nos vê, e mostra para os seres humanos e para os anjos. Está fechando esse período e dizer assim, ó, o mal não presta. E Deus não quer resolver só o problema do homem. Eu vou fechar com essa frase. O plano da salvação não tem como objetivo só salvar o homem, mas tem como objetivo mostrar para o universo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, para que não haja dúvida, e quando Deus resolver o problema do pecado, a gente vai ter uma eternidade de paz. Amém. Eu acho, só para complementar, eu acho interessante a gente colocar que o caráter de Deus também está inserido dentro do nosso DNA. Claro. Então, por exemplo, nós não aceitamos quando as pessoas morrem. Poxa, por que alguém morreu? Ou quando alguém está em sofrimento, por que aquela pessoa tem que sofrer? Mas por que a gente sabe disso? Por que a nossa natureza tem isso de querer que as pessoas não morram, de querer que as pessoas não morram, de querer a eternidade, a felicidade, que elas não sofram? Porque isso está inserido dentro do nosso DNA. Sim. E o que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas tentando tirar essas certezas que a gente tem. Então, não existe certo, não existe errado, não existe bem, não existe plano, mal, não tem plano, não tem propósito. Não é sofrimento. Justamente porque elas querem tirar a identidade, o DNA que está inserido dentro de nós, porque se não existe bem e se não existe mal, não existe um início lá atrás. Então, a gente segue a nossa vida, mas nós temos inseridos dentro de nós as convicções de que não é isso aqui. A vida finita não é para ser assim. A gente quer viver a eternidade. Então, isso está inserido dentro de todos nós. Richard Dawkins, que é um ateu famoso do nosso século, ele fala, não existe propósito, não existe projeto, nós existimos simplesmente. Como Deus não existe, estamos aqui, ponto. E dançamos segundo a música, dizia ele, né? Sim. Então, só o mal... se o mal é real, então o bem também é. Acho que é uma das grandes lições da parábola. Né? Quem é o que planta as sementes, né, que são comparadas aos filhos de Deus, né? As pessoas que seguem aquilo que é verdade, praticam a verdade, se afastam do mal e tal. É Deus. Deus, ele é o autor do bem, né? Aquele que estabelece a regra, aquele que estabelece aquilo que é moral, o que é imoral. É ele que estabelece aquilo que é verdadeiro, de forma absoluta. E o diabo vem para bagunçar tudo no meio da noite, né? Ele vem, não é tão claro, é meio dissimulado, é meio escondido, joga ali a culpa ali, depois tira o corpo fora, não foi eu quem fiz, né? Então percebe que é bem distinto. Jesus na parábola, com uma parábola tão simples, uma história tão simples, ele consegue descortinar todo o conflito do bem e o mal e deixar claro, sim, o mal existe, o sofrimento existe, as ervas daninhas existem, o joio existe, a falsidade, a mentira, a profissão de fé, a hipocrisia religiosa, tudo isso existe. Mas não foi Deus quem criou. E tem um detalhe mais importante, né? O mal terá um fim. Esta é a parte mais linda da parábola, porque já está decretado, já há uma ordem acontecendo, embora em nossa ótica pareça muito demorada e chata, né? Às vezes, por que Deus não faz logo? Sim. O fato é que Deus, até isso, é um ato de amor e misericórdia para que fiquem bem distintos, né? O bem do mal, quem está do lado dele e quem não está, para que o veredito seja tomado. Por falar em julgamento, a parábola toca nesse assunto também, não é isso, Príncipe? Sim. Toca nessa realidade de que existe um único juiz qualificado. Porque o nosso grande desafio, olhando como a gente olhou para a tirinha, né? É a gente parar e pensar, meu Deus do céu, cara, esse aqui é do bem, esse é do mal. Esse aqui não é de Deus, esse aqui é. Esse aqui é enviado do capeta. Esse aqui... A gente sempre vai ter limitações, porque a gente vai cair no mesmo desafio que foi os judeus na época também, né? De julgar Jesus pelo exterior e não aceitá-lo, porque esperavam outra coisa, tinha outra expectativa, como também a nossa. Então, eu acho que é muito importante, né, porque os servos da parábola fazem uma proposta para o dono do campo, né? Vocês querem que a gente arranque? Se você mandar, a gente pode arrancar agora. Aí o dono fala assim, não, melhor não. Melhor deixar crescer, porque se você tirar agora, você pode tirar também o trigo. Então, deixa crescer, deixa os dois crescer. Eles vão crescer juntos até o final, viu? Mas na colheita... se separa. Eu vou separar. E aí, o que você tem a falar sobre essa realidade, Prince, de que realmente na parábola encontramos uma verdade, a verdade de que é atribuição única e exclusiva do dono da roça, né? Sim. Ele tem qualidade de poder identificar quem é joio e quem é trigo. É interessante que nessa parte aqui nos lembra que Deus, ele é amor.
E para que o amor seja genuíno, deve existir a liberdade de escolha. E aí, quando a gente olha para o joio e o trigo, quando eles estão novos, eles são muito parecidos um com o outro. Então, um pouco mais embaixo aqui na lição, fala que os seres livres devem escolher por conta própria a vontade se querem amar ou não. Então, é uma decisão diária. Então, hoje, nesse exato momento, eu decidi seguir a Cristo. Então, agora eu sou trigo. Mas saindo daqui, acontece alguma coisa, eu me irrito, falo algumas coisas que eu não deveria falar, me tornei o joio. Então, por isso que é muito parecido. Então, não dá para diferenciar muito. E aqui está grifado que só os verdadeiros resultados do pecado ficarem claros e evidentes, Deus poderá erradicá-los totalmente. Então, no final, quando o joio e o trigo estiverem ali totalmente crescidos, que vai conseguir definir. Então, se agora, nesse momento onde eu falo assim, se o dono da colheita ali falasse, não, pode arrancar. Aí agora, nesse momento, eu falo, não, eu vou seguir a Cristo, aí ele me arranca, eu sou o trigo, fui salvo. Mas aí, se por um descuido eu fiz algo errado, eu vou ser o joio. Então, por isso que a gente não pode julgar. Porque a gente olha e fala, não, esse cara aqui, ele é enviado do inimigo. Mas amanhã, ou 5 minutos depois, o Espírito Santo pode tocar nele e ele se tornar um enviado do Espírito Santo, enviado de Cristo para tirar. Então, somente Deus, que sabe o início, o fim, desde o princípio, é qualificado para ser o juiz. Ele é o único que pode. Acho que um ponto importante que você tocou aqui é que a gente fica nessa neura, né, de querer definir, ou de querer adiantar o processo, ou de querer assumir uma cadeira que nunca foi nossa, né? Toda vez que a gente sentar nessa cadeira que só pertence a Cristo, a gente pode cometer sérios erros, né? Erros sérios. Embora a Bíblia é clara em dizer, Romanos fala sobre isso também, né? A gente não vai ser julgado por atos isolados, sejam bons ou maus, né? Não é essa questão do ping-pong, né? Agora sou do lado de Deus, agora não sou do lado do inimigo. Né? A questão em si, embora seja uma realidade que a gente pode escolher, a realidade, até a lição mencionou isso, achei muito interessante, né? A Bíblia essa palavra fala de livre-arbítrio. Se nós podemos aceitar o amor de Deus, né, e decidir estar do lado dele, segui-lo, também é a realidade que a gente pode usar nosso livre-arbítrio para rejeitar. Então Deus criou a gente livre. Né? E Jesus nos devolveu essa liberdade, né? E Jesus somos livres, até para rejeitá-lo se a gente quiser. Não que nós não temos um Senhor, a gente só muda de Senhor, mas a gente escolhe a quem vai servir, ou a Cristo ou o inimigo. Mas nós já somos escravos do pecado. Ele nos liberta, agora escolhe, irmão. Você quer viver agora sob minha tutela ou quer seguir a carne como você seguia antes, aí vivia antes? Mas a gente percebe aqui claramente, né, de que Jesus ele tem total interesse de que o mal se revele. E o mal, já dizia um ditado popular, e é verdade, por si só se destrói. Ele vai se destruir sozinho, porque ele vai se revelar mesmo. Não foi com o diabo, né? A lição anterior falou sobre isso. O diabo pensou que tinha dado um checkmate no céu, matar Jesus na cruz. É ao contrário, ele não só se quebrou a cara, né? Porque ele revelou o caráter dele e Jesus foi exaltado. O amor de Deus foi exaltado Pastor, na cruz. tem uma pergunta pro grupo aqui, para você que está em casa também. A gente fala que o joio e o trigo vão ter atitudes boas ou ruins. Não dá para você medir quem é joio e quem é trigo só porque está acertando ou errando, só por isso. Sim. Então vem minha pergunta. Por que o joio, qual é a questão que faz o joio não se tornar trigo? Boa. Aí eu complementar, eu não terminei o pensamento. Desculpa. Nós não seremos, ótimo, mas você não será julgado ou condenado, né, por coisas isoladas que você fez, boas ou más, mas pela direção que você tomou. Tanto que o joio será julgado e queimado, jogado fora, porque ele escolheu praticar uma vida longe de Deus. Que o joio é a semente má. Não é que foi colocada e ela dá fruto daquilo que foi plantada. E ela escolheu, né, fazer parte daquela semente ruim. Isso. Então, ele fala assim, ó. Perdão, vamos terminar aqui o... Sem problema. Nós não seremos julgados por atos isolados, nem bom e nem mal, mas pela escolha contínua que nós tomamos. Ótimo. Então, não é só, eu batizei. Não, batizei e permaneci com Cristo ao longo da minha vida. Pode ter desvios, quedas, pode, mas é a direção que eu tomei que vai definir de que lado eu estou. E isso vale para o mal também. Então, aquele que pratica o mal, peca, ok, mas a bronca não é pecar. A bronca é continuar na prática do pecado e não querer sair dele. Então, isso vale tanto para o joio quanto para o trigo. Por isso que Deus, honestamente, sabiamente, por ser o juiz qualificado para isso, disse, vamos esperar. Vamos esperar. Você olha para os personagens da Bíblia, né, as principais mudanças mesmo de caráter. Abraão foi da metade da vida para o final.
O restante era mentira, era medo, era inconstante. No final, Moisés, mudança, metade da vida. Então você percebe que é um amadurecimento espiritual. Por isso Paulo fala assim, olha, para de ser menino. Para de ver como ping-pong, um dia você é de Deus, outro dia você não é de Deus. Não, para de ver essa vida como menino. Seja constante. Cresça. Para de ficar tomando esse negócio de papinha. Vai agora, vamos para uma coisa mais sólida. Então Deus nos convida a viver uma vida ao lado dele, a permitir ser dirigido por ele. Nós não seremos definitivamente julgados por atos isolados. Não pode. Deus não faria isso, né? Tanto que ele permite o crescimento. Sim. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez na vida ver o joio e o trigo. Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi em vídeos. O joio e o trigo, eles são extremamente parecidos. Eles têm uma semelhança muito grande. Então, também tem isso. Às vezes, o joio e o trigo, eles estão misturados e eles parecem estar seguindo o mesmo caminho. Eles parecem estar fazendo as coisas corretas, mas como o pastor disse, é justamente o caminho que cada um escolhe seguir. E com o tempo não adianta, eles vão se distinguir. Talvez uma... Perdão, sua pergunta. Responda agora. Que você já respondeu. Já? Talvez o joio se preocupe exclusivamente com aquilo que ele... com comportamento. Aparência. Com aparência. E o trigo, não que não se preocupe com a aparência, mas a aparência dele é um resultado de uma preocupação interior, né? De ter uma vida interior com Deus. Gente, sensacional. Então, Deus criou você com livre-arbítrio. Quais são as vantagens e riscos que isso significa na relação de vocês com Deus, né? Eu até notei aqui, respondendo essa pergunta, né? Somos livres, mas nós temos que ser responsáveis por nossa liberdade, por nossas escolhas, por nossas decisões, né? Porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe. Deus nos deu liberdade. Sempre foi assim, com Satanás também, né? Ok, você escolheu viver sem mim, tá bom, tem uma consequência. Mas também é consequência para quem decide viver ao lado de Deus, né? Vai ter desafios? Vai. Mas no final, gente, vai valer a pena. Então, a gente quer muito nessa questão do resultado, mas nos preocupa muito com o preparo, né? Com o treino de todo dia, né? A gente quer ter uma saúde legal, né? Para chegar na madura da vida de boa, mas não quer fazer parte do processo. E o processo é muito importante para Deus. É o que vai definir. Tanto que quando ele voltar, ele só vai dar a cada um segundo, né? Aquilo que escolheu, como decidiu viver a vida, e não por um ato isolado, né? Caminhando já para o final, gente, nosso tempo está correndo. Meu Deus do céu, tá? Só tem 2 grupos aí, resumindo é isso. Tem 2 grupos, escolha de que lado você quer estar. Isso é o mais importante. A palavra-chave da semana é mal. Não poderia ser diferente, né? O mundo, embora decaído, não se resume a tristeza e miséria, né? Você percebe isso claramente até no processo da natureza, né? Você percebe a natureza se renovando a cada estação, né? Você percebe os animais se mutando para se tornar algo melhor, né? Assim que também com o besouro que depois vira uma borboleta, né? Você percebe os animais mudando a sua pele, mas há uma renovação. Embora o mal seja um mistério, porque não dá para explicar como é que o mal surgiu no coração de um ser perfeito, mas o fato é que aconteceu. E ele é real, ele atua, ele causa sofrimento, dor e tal. Mas embora a gente veja o mal como uma realidade, parece que há um clamor em nosso coração, né? Pela vida, né? A gente vê tudo que Deus criou, esse vislumbre pela... Tem uma rosa, tem espinho, mas também tem uma rosa linda ali, um botão de rosa lindo, maravilhoso, né? Você percebe que há essa realidade muito clara em torno daquilo que Deus criou. Então, devemos pensar nisso quando o desânimo bater nosso coração, né? Quando nos deparamos com decepções que os outros nos causam, ou pior, quando nós somos a causa da decepção e tristeza dos outros. É saber que sim, o mal existe, mas ele vai passar. Amém. Ele vai ter um fim. Amém. Então, isso é fantástico. Eu queria ouvir de vocês aqui, a palavra-chave da semana é mal. Eu queria começar com a Thalita. Que texto você escolheu e qual é a palavra que você queria agregar à nossa rede semântica? Vamos lá. Eu escolhi 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A minha palavra foi adversário, né? O inimigo, ele é, obviamente, o nosso adversário. E quando a gente tem um adversário, a gente precisa vigiar. Porque aqui ele vai ficar rugindo ao nosso redor, uma oportunidade que a gente abrir aqui, ele vai tragar a gente. Então, a gente precisa vigiar. Ok, mal adversário. Existe um adversário, né? Existe. Está aí rondando. Pastor João. Mistério é a minha palavra e o texto, Ezequiel 28, 14 e 15, fala de Lúcifer. Nesse momento que ele muda.
que é um mistério essa mudança, é um mistério da iniquidade. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, Deus dizendo, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu expliquei a razão da mudança dele, mas não justifica. Sim. Porque ele tinha tudo, ele era o principal anjo depois da divindade, ele era um anjo de luz, ou seja, ele desfrutava de todos os principais privilégios, mas por um mistério isso parou de ser suficiente para ele. E ele acabou fazendo o que fez, justamente. E é um negócio tão bizarro, mas tão estranho, né, o surgimento do mal, né? Ellen White até chega a mencionar de que tentar explicar a origem do mal, ou do pecado no coração de Satanás, de Lúcifer, é apoiá-lo. Até o próprio surgimento do mal, o inimigo utiliza para criar dúvidas sobre o questionamento de Deus. Sim. Quer ver uma coisa? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não resolveu logo? E se ele criou, ele sabe de tudo, porque ele criou sabendo que... Claro, Deus criou a gente livre. Né? Até o mal, a existência do mal é uma espécie de dúvida ao caráter de Deus. Porque parece que ele não é tão onipotente assim, parece que ele não é tão onisciente assim, parece que ele não é tão poderoso. Se ele é, porque ele permite isso acontecer. E a gente às vezes se perde nessa realidade de que Deus ele é o autor do livre-arbítrio, ele é aquele que cuida de tudo e permite. Ele nunca vai aceitar a obediência por obrigação, por medo ou por opressão. Jamais. Nem ele, embora ele tenha poder para fazer tudo. Ele não nos criou como robôs, né? Tanto que somos diferentes dos outros. É isso aí. Então, logo ele dá a oportunidade da gente fazer nossas próprias escolhas, né? É isso aí, então até lá. Vai lá, Príncipe, vamos lá, depois termina aqui. Vai, e aí, qual é a tua palavra, teu texto? O texto é de Isaías 14, que conta ali de Satanás, que ele cobiçou, a palavra é cobiça, no caso. E aí, no capítulo fala que ele queria erguer o trono dele acima de Deus, queria ser igual ao Altíssimo, queria ser maior do que o Altíssimo, então a palavra que eu escolhi relacionada a mal é cobiça. Boa. Bom, tudo a ver com o mal, né? E tudo originado nele. É desgraça, né? Misericórdia. Então, até lá, né, a lição achei bem legal, até lá, né, até o final de tudo, até o final da colheita, até a volta de Jesus. Dividiremos nossa história em capítulos de alegria, de dor, né, de sofrimento, realizações, frustrações, vida e morte. Até lá teremos que administrar a realidade de que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Ou aqueles que também temem a Deus, né? E aos ímpios também, faz Deus derramar chuva sobre ímpios e justos, né? Sol também sobre justos e ímpios. Uma coisa é certa, Deus vai permite, né, a gente contemplar o mal acontecendo, para que a gente também não tenha dúvida de que ele não vale a pena, né? De que ele nunca vai trazer a felicidade plena que esse inimigo disse que nesse mundo sem leis, né, poderia trazer. E é tudo mentira. Então é muito importante que a gente saiba, né, de que essa expectativa que é criada em torno de uma liberdade longe de Deus, ela não passa de uma falácia, né, de uma mentira, e só causa dor e sofrimento, né? O fato é que a Bíblia diz que eu posso escolher que lado eu posso estar e que destino eu quero ter para minha vida, né? De escolher estar ao lado Pastor. de Jesus, o único capaz de julgar a todos com justiça. E ele vai fazer isso. É a promessa dele. Tá bom? Caminhando para o final, eu queria pedir, nosso tempo acabou. Meu Deus. Vamos lá, Thalita, vamos lá. Fala aqui na parte de compartilhe sobre a bondade de Deus, né? E eu achei muito legal essa parte aqui da lição, porque Deus é bom apenas quando fazemos o que pedimos. É uma pergunta bem interessante, né? Porque é vendido por aí, né, uma imagem aí de que parece que Deus só é bom quando a gente faz tudo certinho, né? Quando a gente parece que ele se adapta à cor da nossa realidade. E aí, Thalita, o que você tem a falar sobre a bondade de Deus? A primeira coisa é que Deus é bom, né? Isso a gente sabe, mas Deus ele é bom em todos os momentos e ponto. Uma vez eu ouvi uma pregação que falava que às vezes a gente atribui as coisas ruins que acontecem na nossa vida a Deus. Então, nossa, eu tô doente, ou por que Deus fez isso comigo? Não. O que acontece é que as coisas ruins a gente realmente precisa atribuir ao inimigo que, enfim, é dono das coisas ruins ali, e as coisas boas que acontecem com a gente atribui a Deus. O que acontece é que Deus ele permite que a gente passe por algumas situações, e isso nos fortalece e nos fortifica. Então, ali na parábola
do joio e do trigo vem apresentando como Deus é bom em plantar o trigo. E mesmo quando o joio está ali no meio, Deus fala, não, espera. Porque Deus também tem a capacidade de transformar o joio em trigo. Se, por exemplo, falando em aspectos pessoais, né, com pessoas. Se existem pessoas que precisam ser mudadas e elas aceitam que Deus mude elas podem entrar ali no caminho e virar um trigo. Então, Deus, ele tem o poder de mudar essas pessoas. Ele dá um tempo para isso. Outra coisa é que Deus, ele dá um tempo para isso. Então, o tempo vai acabar. E aí, o joio vai ser separado do trigo. E a gente sabe qual que é o final, né, do joio. Então, ele vai ser queimado, vai ser lançado fora. Ele vai ser disseminado da terra. E aqui fala que Jesus, ele semeia a boa semente e colhe o bom trigo. Ele está envolvido ativamente na preparação das pessoas para herdarem o seu reino. E durante esse processo de preparação que a gente tem, nem todos os dias são bons. Então, o trigo, ele precisa ali do tempo dele de crescimento. E a gente também precisa do nosso tempo de crescimento, do nosso tempo de preparação, de amadurecimento. Aqui no finalzinho da primeira parte da lição, fala que nos episódios mais sombrios da vida, temos alguém ao nosso lado. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E a gente realmente vai ter. Não é porque nós estamos ao lado de Cristo que a gente não vai passar por momentos difíceis. E eu, estudando a lição, eu me recordei de alguns momentos bem ruins que eu passei no campo missionário. Mas todas as vezes que eu abria meu coração e falava assim, olha, Senhor, eu te chamo nesse momento, eu preciso de Ti. Deus se fazia presente ao meu lado, Deus estava ali comigo e eu sentia a presença dEle. Então, a gente vai passar por momentos muito ruins ainda. A gente não chegou no pior. Ainda tem passos muito piores. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós temos um Deus bom do nosso lado, que permite que nós passemos por coisas ruins, mas que Ele está sempre junto com a gente. Independente das situações, Ele nos acompanha. E a segunda coisa que a gente precisa se lembrar é que o mal, ele vai ter fim. Em algum momento ali da história, ele vai acabar. Quando a gente também reflete sobre a bondade de Deus nesses momentos ruins, a gente se lembra de que esses momentos ruins que Deus permite que a gente passe, eles produzem na gente uma espiritualidade maior, uma maturidade maior. Cada vez que nós passamos por provações e sofremos, a gente se aproxima mais de Cristo. Mas por isso a gente precisa ter um relacionamento com Ele também. Então, todas as vezes que nós passamos por essas situações, a gente precisa se aproximar mais e mais de Cristo para que a gente não caia no meio do caminho. Exatamente. Sensacional. Então, gente, a parábola do joio e do trigo nos convida a confiar no plano de Deus, né? Aqui, na nossa visão, muitas vezes, que planozinho esse aí, meu pai do céu, não resolve nunca. E Deus fala assim, olha, meu filho, olha, eu estou no controle, eu vou cuidar de tudo. O que é trigo pode ficar tranquilo, porque eu vou guardar, eu vou proteger. Não vai ser fácil, tá? Porque tem horas que até vão te confundir com o joio. Então, fica tranquilo. Acho que a parábola é um convite a essa realidade que sim, existe um conflito bem ou mal. Existem aqueles que seriam instalados de Jesus, aqueles que não existem, que não estão, mas que Deus vai resolver o problema. Sim. Acho que a parte mais linda da parábola é que Deus vai resolver e Ele vai dar fim ao mal, ao sofrimento, ao originador do mal, né? E a tudo aquilo que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu acho que nosso grande desafio é confiar. Quando está no meio da aprovação, né, da injustiça, tipo, cara, será que você está no controle mesmo? No controle da minha vida? Por que eu estou passando por isso? Está no controle da igreja? Parece que está tão... Parece que você não vê... Aí, meu filho, eu tenho um plano. Então a parábola é um convite a confiar nesse plano. A missão é dele, a igreja é dele, ele vai cuidar de tudo. E o mal não vai vencer. Eu acho que é o grande recado dessa parábola. Inclusive, é a bondade de Deus que faz a gente se arrepender, inclusive de achar que temos um plano melhor. Sim. O plano de Deus é sempre o melhor e Ele está no controle de tudo. E especialmente no meio da dor e do sofrimento, é nessas horas que a gente mais percebe, né, Thalita? A sua presença cuidando da gente. Caminhando para o final, agora é final, gente. Que a produção tá para arrancar meu fígado aqui. Vamos lá, vamos caminhando aqui para o final. Deus julga o coração. Na verdade, Ele é o único, né, capaz de julgar
o coração. Eu queria ouvir aqui, eu vou dar aqui minha final, aqui minha consideração final, mas eu queria começar aqui pelo Prince. O que é que você queria destacar do final dessa lição? Qual é o consenso que você chegou? E o que é que você queria, que recado você queria dar para a nossa juventude? O que eu queria destacar é que nesse momento que a gente está com a porta da graça ainda aberta, enquanto existe vida, ainda existe esperança. Então você não deve olhar para a pessoa e falar, não, esse daí é um caso perdido. Não. Ainda há esperança. Lute e esteja ali com ele, esteja lutando ainda, porque uma hora o Espírito Santo vai estar ali atuando e ele vai se tornar trigo. Esse joio vai se tornar trigo. Interessante, né? Que nas sessões atrás aí, diz que a parábola do semeador, né? A semente era a palavra, né? Aqui no caso, a semente agora são aqueles que servem a Deus, né? Que são lançados neste mundo para ser uma prova da existência de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da verdade de Deus, né? Nós somos a semente. E eu tocou num ponto bem importante. Então, não fica, assim, julgando, não, antecipando as coisas, não, porque a maior evidência de que Deus pode alcançar qualquer pessoa, ele alcançou a gente. Então, se ele alcançou a gente, né? Se ele colocou no nosso coração o desejo de cumprir a missão, ele pode colocar no coração de qualquer pessoa. Ele pode mudar qualquer realidade. Quando a gente tiver dúvida disso, e no céu lembre-se do que Deus fez com você. E no céu a gente vai ter muitas surpresas também, né? Então... Com certeza. Pastor João? Destacar um texto aqui no parágrafo final, onde fala assim: na parábola de Cristo não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros, mas que sejamos humildes e desconfiemos de nós mesmos. Boa. Tá implícito na parábola que não cabe a nós. Isso é uma coisa prática, né? No dia a dia a gente fica classificando as pessoas instintivamente. Aquele é bom, aquele não é. E a parábola diz assim, ó, não julga. Deus vai definir. Ele tem o critério, ele enxerga o coração, ele vai fazer isso no final, na hora que entender que tem que fazer. Nossa parte não é julgar, é viver. E de forma justa, né? E se preocupar se nós estamos sendo realmente, né, trigo. Sim. Uma coisa interessante, que existem alguns graus vou falar de ignorância, né? O pior grau de ignorância é quando nós não sabemos que não sabemos. Depois o segundo grau é eu sei que não sei. Enquanto eu estou num grau que eu não sei que não sei, eu não consigo nem me enxergar, nem acho. Eu posso correr o risco de pensar que sou algo que não sou. Então é muito importante a gente, como diz agora esse trecho, que a gente ore a Deus e pedir, Deus, mostra quem eu sou. Para que eu consiga, ao me enxergar, continuar buscando o Senhor para que eu seja sempre trigo. Acho mesmo que porque só ele pode julgar e só ele conhece o coração. Né? Exato. Ele conhece. Thalita! Considerações finais. Acabou. Meu Deus, vamos lá. O homem julga o homem julga a aparência, mas Deus é quem julga o coração, né? Então, isso serve para duas vertentes. Às vezes a gente olha uma pessoa que, nossa concepção é uma pessoa muito perfeita e a gente não sabe o que passa no coração dela. Só Deus a pessoa sabe. Só Deus. Como é de verdade. Hein? E ao passo que às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa nunca que é um cristão convertido. Mas Deus conhece o coração daquela pessoa. E às vezes a gente ainda tem a oportunidade de conhecer essas outras pessoas e fala, nossa, olha, não é do jeito que eu imaginava que fosse. Então, ainda bem que é Deus quem faz o julgamento e ele não olha para o nosso exterior, mas ele vai olhar para o nosso interior. Sensacional. Pecadores que ostentam ser piedosos, que se confundem por algum tempo como os verdadeiros seguidores de Cristo e a aparência de cristianismo, tende a enganar a muitos, mas não haverá na ceifa do mundo semelhança entre os bons e os maus. Não haverá nenhum. Hoje, já, no final, não vai ser assim, não. É permitido o joio crescer entre o trigo, desfrutar dos mesmos privilégios, o sol, a chuva, mas no tempo da ceifa será visto a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará cada pessoa segundo as suas palavras e obras. A profissão de fé nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. Amém. Que a gente tem o caráter de Cristo. Amém. Bom demais estar com vocês, tá? Ora aí, brother. Senhor, obrigado mais uma vez por podermos ter estudado a Tua palavra, a parábola do joio e do trigo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Evangelho, a sermos trigo e continua nos direcionando, nos mostrando, revelando quem somos.
para que possamos ir nessa direção e sermos instrumentos do Senhor. Amém. Obrigado por tudo, obrigado por essa lição, obrigado por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu brother, meu amigo, sério do coração, hein? Obrigado, pastor. Valeu, Fabrício. Thalita! Sua inspiração, Valeu, hein? Valeu, pastor. Príncipe. Obrigado por topar o desafio, hein? Foi bom demais. Obrigado. E obrigado a você também que acompanhou a gente até agora aí, assistindo, ouvindo esse podcast. Foi muito legal. Espero que você tenha tido a mesma sensação que a gente teve aqui ao estudar a palavra de Deus. Tem reflexão pessoal. Ao invés de ficar se preocupando de identificar quem é o joio e quem é o trigo, olha para o espelho, olha para você mesmo, olha para suas características, ora para que você realmente aceite viver o caráter de Cristo na tua vida, ao invés de ficar preocupado se outros estão vivendo, né? Decida você abraçar essa verdade, abraçar a Cristo, parecer-se com Ele, ter as características dele e viver o plano que Ele tem para a tua vida, sendo uma bênção, uma semente de Deus sendo lançada nessa terra. E lembrando que a semente para germinar, ela tem que morrer. E a proposta de Cristo não é melhorar a nossa vida, a minha vida, a tua vida. A proposta dele é que a gente morra para a nossa vida, para o nosso eu, para os nossos planos e deposite toda a confiança no plano dele, na vida que ele sonhou e planejou para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Não esquece de pesquisar a gente nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo e nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!